Vamos continuar falando sobre a visão aguçada de William Carey. Aos 22 anos, William Carey foi batizado. Aos 23, ele foi consagrado ao ministério pastoral. Pense comigo o seguinte: você foi batizado e um ano depois você é ordenado ao ministério pastoral. Isso não é uma regra, isso é uma exceção. Provavelmente a igreja que William Carey fazia parte, porque isso é característica batista. Eu não sou pastor porque eu quis ser, fui para o seminário e depois ordenado. Não, eu fui pastor porque a igreja reconheceu que eu tinha esse chamado. Isso é ser batista. Então, provavelmente a igreja que William Carey fazia parte, que ele era congregado, viu que ele era uma pessoa especial, discipulou, batizou, e um ano depois a igreja viu, não, esse jovem tem que ser pastor. Vocês percebem? Então, aos 23 anos, um ano depois de batizado, não é um ano depois de crente não, viu? Não confunda. Um ano depois de batizado, ele foi consagrado ao ministério pastoral. Aí passou alguns anos e aos 31 anos, William Carey e mais 12 pastores fundaram a Sociedade Batista Particular para a Pregação do Evangelho. É o que hoje nós conhecemos como Missões Mundiais. O que é Missões Mundiais? Todas as igrejas batistas no mundo ou enviam missionários para o mundo ou patrocinam esses missionários. E quem iniciou esse costume foi William Carey, junto com 12 outros pastores. Aí vem a pergunta: o que Carey e os demais pastores tinham em mente ao fundar essa organização? Sociedade Batista Particular para a Pregação do Evangelho. Preste atenção, o que eles organizaram? Uma instituição com fins de pregar o Evangelho. O que William Carey e os outros pastores tinham em mente? O que vocês acham? Nós vamos organizar aqui uma junta missionária, uma convenção batista para missões. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Agora pense comigo, de acordo com a concepção do século XXI dentro de uma igreja batista. O que uma igreja batista de hoje tem em mente ao organizar um ministério de dança? Um ministério de artes? Ministério de mídia? Para que isso? Isso vai glorificar Deus em quê? Vocês percebem a diferença de gerações? Você já pensou, nós aqui como PIB Viçosa, nós abrimos uma sessão extraordinária e é lançada uma proposta. Irmãos, eu quero lançar uma proposta. A PIB de Viçosa deveria organizar uma comissão responsável para enviar missionários. Olha que diferença. Aí vem aquele irmão TikToker, eu quero sugerir um ministério de dança. Você sabe de onde surgiu o ministério de dança? Eu nem vou contar essa história, pelo menos hoje não. Mas não tem nada a ver com o Evangelho, muito menos com a Igreja Batista. Atualmente as igrejas estão se multiplicando mais no Instagram do que na terra. Você quer ver um exemplo? Perfil de uma igreja batista. Você entra no Instagram, tem lá, Igreja Batista tal. Daqui a pouco você vai ver outro perfil da juventude dessa mesma igreja. Daqui a pouco você vai ver outro perfil dos adolescentes dessa mesma igreja. Já tem 3, de uma igreja só. Outro perfil do Ministério de Louvor dessa mesma igreja. 4. Outro perfil de mulheres dessa mesma igreja. Perfil de homens, perfil de Ministério Infantil, perfil de Escola Bíblica. Para quê? Não já tem o perfil da Primeira Igreja Batista de Viçosa? Para que criar o perfil da juventude? Perfil do Ministério de Louvor? Perfil dos diáconos? Para quê? Se isso não tem importância nenhuma. Vocês percebem a diferença de geração? O posicionamento missionário de William Carey não tem nada a ver com esse besteirol que nós estamos vivendo hoje na nossa época. O posicionamento missionário de William Carey tem a ver, queridos irmãos, com isso aqui, as Sagradas Escrituras, que é característica batista. Carey não foi um missionário qualquer. Antes de ser missionário, Carey já era pastor. Todo missionário que não é pastor deveria ser acompanhado de perto por pastores.
Nem todo missionário tem que ser pastor, mas se ele não for, ele tem que ser acompanhado por pastores. Sabe por quê? Porque um missionário sem pastor, ele vai achar que é pastor. Vai fazer muita coisa errada. Principalmente se for uma missionária. Vai querer ser pastora. Isso aqui é muito sério. A igreja vai começar a acreditar que ele é pastor. Mas não é. A igreja vai acreditar que está caminhando conforme a Bíblia, porque aquele que ela pensa que é pastor está dando instruções que parecem ser bíblicas, mas não tem um pastor supervisionando aquela atividade, a não ser que o missionário seja pastor, como William Carey. A igreja vai começar a gerar frutos estranhos. Ela vai começar a se mostrar uma igreja como se fosse uma árvore doente. E a igreja vai começar a dar esses frutos estranhos, esquisitos, ela vai inchar. Você vai chegar na igreja, a igreja vai estar topada de gente, mas sem Bíblia. Não que uma igreja lotada, ela não é bíblica. Tudo isso porque não existe uma supervisão pastoral naquela atividade missional. Então, o missionário, ele deveria ser ordenado a missões, mas ele não é, ele simplesmente se identifica, eu sou missionário. E todo mundo acredita. Mas o que é que diz que ele é missionário? O pastor, ele não só é reconhecido pela igreja como pastor, como ele tem como se identificar perante as autoridades. Se a polícia parar aqui na frente agora e perguntar, eu quero falar com o responsável dessa igreja, quem é que vai? Eu. Como é que eu vou provar que eu sou responsável? Vocês vão dizer assim, não, policial, nós reconhecemos que ele é o nosso pastor. O policial vai dizer, não, eu quero um documento. Eu simplesmente vou pregar a minha carteira da ordem e vou mostrar que eu sou pastor. Vocês estão entendendo a seriedade da questão missional? É por isso que quando nós caminhamos como igreja, a gente não deve engolir qualquer palavra que é dita na igreja. Quem é você? Eu sou missionário, vim de São Paulo. Você tem que perguntar o mínimo. De qual igreja você é? Quem é o pastor? Me passa o contato dele, vou entrar em contato com ele e agradecer a ele por nós termos uma ovelha dele aqui. Se ele for missionário, qual vai ser a reação dele? Claro, pastor, toma aqui, ó. Tá aqui, meu pastor está aqui. Então, ó, tem até o perfil dele no Instagram, se o senhor quiser. Queridos irmãos, o posicionamento missionário de William Carey é algo muito concreto. A percepção missionária de Carey não era estritamente social, política ou filosófica. Carey não tinha nada a ver com isso. O fundamento da pregação de Carey não era humanístico. Você sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Por sua causa. Aí você vai fazer aquele carinho no seu coração, né? Como é bom ouvir isso. A gente não está aqui reunido por nenhum de vocês. A gente está aqui por causa do nome do Senhor Jesus. Por favor, vamos ler um texto, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. É normal em uma aula como essa a gente consultar pouco as Escrituras, tá? Porque estamos falando mais de história do que de teologia em si, certo? 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo, que era pastor, que era missionário, disse, escrevendo aos Coríntios pela segunda vez, no capítulo 4, no versículo 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O que é missões? Paulo acabou de nos ensinar. Missões é pregar a Jesus Cristo e explicar para os ouvintes da pregação que nós não somos Jesus Cristo, nós somos servos dele. Lembra o que João Batista disse? Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Quem é o noivo? Por isso que a função de João Batista, a função do pregador não é falar da noiva, é para falar do noivo. Qual é a mensagem do Evangelho? Cristo. A mensagem de William Carey não era humanística, era bíblica. Então, quando Carey se reuniu com muitos pastores, com o desejo de ir à Índia, fazer missões, ele não disse, olha, eu quero ir à Índia para contar o meu testemunho, para contar como foi o meu casamento, como foi a minha conversão. Não, eu quero ir para a Índia
para pregar Jesus Cristo. Isso reflete diretamente sobre a maioria dos missionários de hoje. Carey tinha a preocupação primordial com a salvação dos eleitos. Ele tinha essa preocupação no coração. Eu preciso pregar o Evangelho, porque tem eleitos lá fora que não ouviram ainda o Evangelho. Carey não tinha a mínima pretensão de ser reconhecido. Não tinha. Tanto é que quando ele estava no seu leito de morte, ele disse o seguinte: quando eu me for, não fale do Dr. Carey, fale do seu Salvador. Percebeu a diferença? E hoje nós estamos falando aqui de Carey. Parece um contrassenso, né? Mas nós estamos falando de Carey que falou de Jesus Cristo. Então o segredo não é Carey, é Cristo. Carey não tinha a preocupação de encher a igreja. Ele tinha a preocupação de expor a sã doutrina. Ele sempre dizia o seguinte: a arma principal do missionário é a doutrina da cruz. E queridos irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Pregação bíblica não enche igreja. A pregação bíblica glorifica a Deus. Eu não estou dizendo que essa igreja nunca vai encher. Eu estou dizendo que a pregação bíblica não enche igreja. Agora, baboseiras enche. Coaching enche. Mensagens humanísticas enche. Mensagem de psicologia, antropologia enche igreja. Mensagem de prosperidade enche igreja. Testemunhos, não vai ter lugar para a multidão que vai vir. Agora, pregação do Evangelho, só vem as ovelhas. O que vocês entendem por boas obras? As boas obras de William Carey, vamos falar um pouco sobre isso. O que seriam boas obras? Não estou pedindo um conceito, eu estou pedindo que vocês compartilhem o seguinte: o que é que vocês acham que é uma boa obra? O que são boas obras? Com parceria de dois amigos, William Ward e Joshua Marshman, um era pastor, o outro era jornalista. Carey e esses dois amigos fundaram 26 igrejas. Você tem noção disso? Não é que a gente tem que sair daqui fundando igreja, não. O que eu quero trazer para vocês é como é diferente a concepção missionária de Carey para a concepção missionária de hoje. É isso que eu quero trazer para vocês. Eles fundaram ao longo de anos na Índia 26 igrejas. Junto com esses dois amigos, Carey fundou 126 escolas. Você sabe de onde vem a ideia de escola bíblica? Nesse caso não foi Carey que inventou. Foi um diácono batista antes dele. Mas essa ideia de escola vem de batistas. E não é escola só bíblica, não, é escola secular. Quem nunca ouviu aqui falar do Colégio Batista? Se você fizer uma pesquisa, é um dos melhores da América Latina. Mas, veja só, 3 batistas organizaram 126 escolas. Nós estivemos em janeiro no 2º simpósio da Fé Reformada, e um dos pastores que falou, o pastor Mauro Meister, estava dizendo o seguinte: vocês não têm ideia de como é complexo você organizar uma escola. O Mauro Meister é presidente de uma associação de escolas cristãs no Brasil, então ele sabe o que ele está dizendo. Carey, escrevendo esse livro, e outros autores vão concordar com ele em outros livros, ele diz o seguinte, que essas 126 escolas beneficiaram 10 mil alunos. Isso é obra missionária. Eu tive o prazer de receber alguns missionários, acompanhar, quem recebeu foi a Convenção Batista Alagoana, acompanhar alguns missionários americanos, quando eles vieram aqui em São Luís do Quitunde, congregação de Bebedouro, da Igreja Batista de Bebedouro. Enquanto eles estavam lá, eu passei um dia lá com eles. E a forma como eles evangelizam tem nada a ver com o batista brasileiro de hoje. Estou falando de maneira geral, tá? Primeira coisa que o pastor, que era o chefe da delegação, ele perguntou para o pastor Jonas, que estava lá representando a convenção, ele disse: pastor, eu quero visitar a maior escola aqui da cidade. Vamos falar com o prefeito? Bora. Aí a gente foi lá no gabinete da prefeita, conversamos com ela, os pastores, né? O prefeito disse: não, vocês podem ir na escola. Se eu não me engano, tinham 3 pastores, tinha uns 4 jovens, alguns eram filhos desses pastores, tinha mais
as esposas dos pastores, né, que eram as missionárias. Aí foi um pastor, uma missionária ficou responsável por 3 classes. Eles entravam em uma sala, interrompiam a aula por 5 minutos, contavam uma história lúdica sobre a criação do universo, evangelizavam e era aquela coisa toda. Nunca aprendi tanto como aquele dia, né? Então eles fundaram 126 escolas. Carey produziu gramáticas e dicionários. Sabe aquele livro que você usou na escola ou ainda usa? Alguém produziu aquilo ali. Você acha que como é que se produz um livro daquele? Carey produziu. Dicionário. Como você acha que alguém vai produzir um dicionário? Ele tem que saber o quê? Tudo praticamente, para definir ali as palavras. Ele produziu. Ele construiu escolas só para meninas, porque no contexto da Índia era necessário que houvesse um local somente para as meninas estudarem. Ele percebeu isso, construiu. E tudo isso para quê? Para evangelizar. Outra coisa, ele traduziu a Bíblia em 44 idiomas. Você lembra quantos idiomas eu falei lá no início? Acho que foram uns 5 ou 6. Você acha que Carey parou por ali? Não, ele continuou estudando. Carey, junto com uma equipe, ele traduziu a Bíblia em 44 idiomas. Você tem noção do que é isso? Aí nós costumamos receber um irmão que vem não sei de onde, não sei com quem, se dizendo missionário e ainda pede uma palavra no culto. E a igreja ainda concede, não sabe nem quem é. Eu já vi pessoas chegarem no meio do culto, aí vem o obreiro, vai lá do pastor e diz, tem um missionário que chegou aí, ele gostaria de falar. Pode falar. Você não sabe nem quem é. Carey traduziu a Bíblia dentro desses 44 idiomas. Uma tradução que marcou a sua época foi no dialeto Pushtu, um dialeto afegão. A Bíblia chegou no Afeganistão por causa de William Carey. William Carey organizou a primeira missão médica na Índia. Imagina você chegar numa cidade, você vê lá, hospital, alguma coisa. Aí você vai procurar a história. Não, foi um missionário batista que passou aqui e construiu. Imagine eles entrando ali no hospital, na missão médica, aí vê lá uma pessoa sendo tratada, chega lá, usa aquela situação e começa a falar do médico dos médicos. William Carey fez isso. Porque se ele não fizesse isso, ele não teria feito nada. Se o cristão não pregar o evangelho, ele não fez nada. Se você matar a fome do faminto e ao menos não dizer para ele, Deus te abençoe, você não fez nada. Porque a missão da igreja não é matar a fome de ninguém, é pregar a Jesus Cristo. Entendeu a diferença? A gente mata a fome, a gente veste o despido, mas a gente prega o evangelho. Senão a gente não fez nada. William Carey construiu seminários, faculdades de teologia. Para quê? Para formar pastores, missionários, educadores, músicos. William Carey abriu um jornal na língua bengali, que é um dialeto em uma certa região entre a Índia e o Irã. O que será que ele publicava nesse jornal? A nova música gospel que está bombando, que fala da Amazônia e da Ilha de Marajó? O que será que ele publicava? Notícias locais, é claro, mas principalmente notícias boas novas do Evangelho. Ele montou uma fábrica de papel e máquina de imprensa. Para quê? Como você acha que ele traduziu Bíblias? Como foi que ele fez Bíblias? Porque a demanda é muito grande. Ele teve que criar sua própria editora. Isso é missões. A gente acha que simplesmente organizar alguns cultos, colher uma oferta e enviar para missões, a gente acha que isso é missões. A gente tem que fazer isso sim, viu? Mas isso não é missões. A gente está fazendo o mínimo do mínimo do mínimo. Ele fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura da Índia. Quando alguém é chamado por Deus para uma missão específica, primeiro, esse alguém não vai escolher se vai ou não, ele vai. E segundo, ele indo, a missão vai acontecer. Porque não é ele, é Deus que o chamou. Entendeu a diferença? Não é um missionário que diz, eu sou missionário, eu quero uma palavra no culto. Não é assim que funciona. Não é assim. Olha que coisa interessante. Na Índia, em uma certa região da Índia, havia 2 costumes.
Primeiro chamava-se suti. Esse costume consistia no seguinte: quando uma mulher perdia o seu marido, enquanto o marido estava sendo sepultado, ela tinha que se sacrificar ao lado do caixão do seu marido. Isso, no costume da Índia, significava amor, submissão e devoção ao marido. O que isso tem a ver com a Bíblia? Nada. William Carey pregou o Evangelho e erradicou esse costume da Índia, com o poder do Evangelho. De vez em quando juntava um grupo de nativos, pegava uma criança, queimava em praça pública e jogava no rio Ganges para adorar a um Deus. William Carey pregou o Evangelho e erradicou esse costume da Índia, com o poder do Evangelho. Bendito seja Deus, pelos grandes missionários que fizeram e fazem a diferença, e não como muitos por aí que fazem tanto, mas nada para Deus. A morte de William Carey. Após a morte de Carey, a obra missionária não estava perdida. Queridos, o segredo de missões não é o missionário, é Cristo. O segredo da PIB Viçosa não é o pastor Jones, é a Bíblia. Após a morte de Carey, a obra continuou. Ele sabia que não era o dono da obra. Por isso, ele deixou uma liderança local pronta para dar continuidade. Carey não chegou na Índia hoje e no dia seguinte ele erradicou o costume da criança sendo sacrificada, não. Isso levou anos de pregação e dedicação e sacrifício. Então isso leva tempo, e durante todos esses anos que ele passou na Índia, Carey preparou uma liderança nativa, pessoas regeneradas, pessoas chamadas para o ministério pastoral, para missões, para que quando Carey morresse, eles dessem continuidade a essa missão. E é isso que um pastor missionário deve fazer. Ele tem que entender que o segredo não é ele. Carey, com isso, mostra-nos a real visão missionária segundo as Escrituras. Qual é a visão bíblica de missões? Repita comigo assim: ir, fazer discípulos, batizar, ensinar a guardar a lei, preparar para liderar. Isso é fazer missões. O legado marcante de Carey. Legado significa o que ele deixou como ensinamento após a sua morte. O governo britânico homenageou Carey com bandeiras a meio mastro. Você sabe o que significa isso? Significa solenidade. Quando você morrer, vão homenagear você ou vão dizer, já foi tarde? Pode ser que alguém diga, já foi tarde. Mas eu estou falando em termos gerais. A meio mastro significa que uma nação inteira parou para homenagear um missionário batista, por tudo que ele fez enquanto era vivo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nos dias de hoje, quantas igrejas batistas publicam nas redes sociais, no Dia das Crianças ou perto dos Dias das Crianças, as suas igrejas lotadas de crianças. E a primeira coisa que os cristãos fazem é o quê? Depois desse evento, acontece o quê? Nada. As crianças, ó. Então o que é que adianta? Nada. Se não for para ir buscar e caminhar junto, deixe lá. O governo britânico homenageou Carey com bandeiras a meio mastro e disse em alto e bom som: este fez mais para a Índia do que qualquer general britânico. Quando você morrer, a fé de William Carey estava fundamentada na Confissão de Fé Batista de 1689. Lembram? A gente falou um pouquinho dela aqui. Por quê? Porque esta confissão, ela é 100% bíblica. É a Bíblia explicada, clara e simples. Queridos, Carey é apenas um pastor missionário batista que nós falamos nessa noite. Teremos a oportunidade de falar sobre outros, para que a gente entenda como é importante e bom e gostoso ser batista. Mas eu falo do batista de fato. Muitos têm feito bastante. Muitos têm produzido camisas com temas genéricos. Eu ia vir com uma hoje. Não estou dizendo que está errado não, viu?
Estou dizendo que muitos têm dedicado a sua vida e o seu dinheiro para fazer camisas com temas genéricos. Muitos têm introduzido entretenimento, diversão e arte no culto solene. As pessoas estão indo para a igreja para se divertirem. Muitos estão enchendo o púlpito de pessoas, principalmente no momento interessante, no ofertório. Aí chama aquele monte de gente, eu vou orar por você, eu vou orar por você, destacando aquela urna ou aquele diácono segurando uma bandeja com dinheiro ali. O momento mais simplório do culto estão elevando ao máximo. Muitos estão tirando fotos durante o culto, não tem nada de errado nisso, mas se essas fotos não forem publicadas ainda no culto, o pastor chama a atenção. Sabiam disso? Eu já vi pastores marcar reuniões de ministérios de mídia. Ministério de mídia. Eu já vi gente cobrando. Cadê as fotos do culto de hoje? Cadê os slides, Isaac? Mas ninguém cobra do pastor. Cadê a exposição fiel das Escrituras? Muitos têm feito muita coisa sem valor nenhum para Deus. E nós estamos aprendendo nessa noite que uma mobilização missionária, ela se faz com o coração rendido à palavra de Deus. Então a gente precisa construir escolas, a gente precisa construir hospitais, nós precisamos organizar várias igrejas para depois nos autodenominarmos de missionários. E não simplesmente dizer, eu vou trazer uma oferta para missões e por isso eu sou missionário. Que Deus nos abençoe para que sejamos batistas originais, históricos, bíblicos, para honrar o nome do Senhor. Para entender que amanhã, por exemplo, não é o dia da família, não é o dia do lazer, mas para entender que apesar de um lazer aqui, de uma comunhão com a família ali, o domingo é o dia do Senhor. E é o mínimo que a gente precisa fazer, o mínimo. Deus amado, Deus querido, bendizemos o Teu nome, ó Deus, pela Tua grandeza, pela Tua soberania, pelo Teu poder sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que existe, é real e regra as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos guias antepassados que tanto nos ensinaram, o pastor que nos batizou, o pastor que nos discipulou, aqueles pastores antigos, de gerações antigas, que deixaram um legado, mostrando como devemos glorificar o Teu nome. Nós queremos Te agradecer pelos Teus filhos, os nossos irmãos, por nós estarmos aqui nessa noite em comunhão, pensativos, incomodados, constrangidos pela verdade do Teu Evangelho. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem sido bom e a Sua misericórdia tem estado conosco para todo sempre. Graças Te damos por essa escola bíblica, por vidas tão preciosas do passado que fizeram tanto para que hoje nós pudéssemos confessar livremente o Teu nome neste mundo. Te agradecemos pelos profetas do Antigo Testamento, pelos reis, pelos sacerdotes, pelos juízes. Te agradecemos, ó Deus, por tantos homens e mulheres ao longo da história que o Senhor usou para glorificar o Teu nome e abençoar o Teu povo. Nós Te agradecemos pelos apóstolos, pelos fundadores e plantadores de igrejas lá no primeiro século. Te agradecemos pelos pais da igreja, pelos reformadores, por aqueles que passaram nas nossas vidas. Homens de Deus, homens segundo a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela primeira igreja batista de Viçosa, que é fruto de missões. Alguém passou por aqui com o coração recheado de pregar a Tua palavra, plantar esta igreja, e por isso nós estamos aqui. Graças Te damos pelos missionários e pastores que deram a vida por este lugar. E graças Te damos
porque o Senhor tem estado conosco até aqui. Em nome de Jesus, amém.